Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Aqui na sua Guará FM. Guará FM. Boa tarde, que alegria, estamos começando aqui o nosso programa Edu na Rádio e não podia ser diferente, hoje estamos com um convidado super especial, daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando eles para vocês. Antes, eu queria chamar aqui para que possam se apresentar, né, as pessoas que vão estar aqui na bancada, entre aspas, tocando essa entrevista comigo aqui, vão ser parceiras de muitos programas, que você que está em casa vai conhecê-las a cada dia mais, cada dia a gente vai trazer um pouquinho mais, fora que tem uma super surpresa, porque essas pessoas que vão estar aqui nas entrevistas, elas vão estar trazendo algumas dicas de acordo com a área de trabalho delas, para que você da comunidade, você aqui do Guará, possa estar recebendo algumas dicas muito valiosas para a tua caminhada. Eu queria chamar aqui primeiro Vivian Oliveira, que é gestora de RH, que está aqui com a gente. Oi, Vivian, tudo bem? Oi, Léo, bom dia, é um prazer estar com todos vocês aqui. Maravilha. Vivian, vamos aproveitar que hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O nosso programa vai ao ar meio-dia, né? Esse tempo de pandemia a gente está fazendo em casa. Então a gente está se cuidando também, você que está aí ouvindo, se cuide também. Mas a gente vai ao ar das 12 às 14, mas a gente já está negociando lá para ter um repeteco. E pela madrugada, que temos horários livres lá para a gente poder estar repetindo o nosso programa. Mas, Vivi, aproveita que está na tua hora de falar e se apresentar. Fala só um pouquinho com o que você trabalha, como é que vai ser o programa que você vai apresentar. Você tem um pequeno programa aqui dentro do nosso programa. Fala um pouquinho. Isso, Léo. Meu nome é Vivian Oliveira, eu sou aqui de Brasília mesmo e sou psicóloga na minha primeira formação. Trabalho na área de recursos humanos há 8 anos e também sou trainer na Dale Carnegie. As minhas dicas de RH aqui no programa, elas serão pequenas pílulas, assim, pequenas dicas de como você pode se comportar numa entrevista de emprego, como redigir melhor o seu currículo, e eu também vou trazer algumas vagas de emprego que estão abertas naquele dia. Opa, essa parte aí não estava contando com isso aí não, Vivian, é mesmo? Não estava contando, mas eu participo de muitos grupos de RH, então eu acho que eu posso ajudar os grupos também dessa forma, né? Divulgando as vagas por aqui. Muito então bom. Não percam esse momento do RH, porque além das boas notícias, né, que são as vagas, eu já te ensino a como participar e a ter uma possibilidade melhor de conquistar a sua vaga de emprego. Ok, seja muito bem-vinda sempre, Vivian. Está aqui também conosco hoje na bancada, entre aspas, repito, a Fernanda que é advogada, professora na Faculdade de Processos e alguns preparatórios para concurso. Fernanda, super prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Olá, Leonardo, muito obrigada pela oportunidade. E eu sou professora, né, como você mesmo disse, de graduação, pós-graduação e alguns cursos preparatórios, e também sou advogada trabalhista. E como a minha formação, mestrado, toda a minha formação, ela foi voltada para o direito do trabalho, eu vou trazer aqui algumas dicas, elucidando ali alguns direitos do trabalhador. Então, mandem suas dúvidas, a gente vai estar aqui para dirimir as dúvidas, fazer um bate-papo bem legal, tentando esclarecer aí os maiores debates do mundo do trabalho. Muito bom, Fernanda. Vou te falar, essa tua área aí, volta e meia tem novidade, né? Agora esse período toda semana, Léo. Perfeito. É toda semana mesmo, né? Toda semana tem alguma coisa. E ainda mais agora nessa época de pandemia, que o governo, eu não sei mais se tem regra, né? Porque acabou agora pode tudo e daqui a pouco não pode mais nada. Então é um desafio para o RH também tá em link ali com o direito trabalhista, porque realmente tem mudado muitas coisas. A gente tem que sempre estar conversando, né, Vivian? O RH, o advogado trabalhista está sempre... E o contador também, eu fiz ciências contábeis na UNB um tempo, acabei desistindo, mas acaba que são 3 profissionais que tem que estar sempre conversando, porque o direito do trabalho, ele é muito dinâmico e ele atende muito, ele é uma resposta imediata às crises econômicas em geral, né? Sempre que a gente tem uma crise econômica, em geral, você tem uma mudança muito grande no direito do trabalho. Então, acaba que a gente tem que fazer esse diálogo o tempo inteiro. Isso.
Muito bom. Então, ó, você que é empresário, você que é comerciante, e você também que é pessoa física, que trabalha em algum lugar, não pode perder esse programa. Então, quarta-feira, meio-dia, já sintoniza aqui na Guará FM. Muitas dicas bacanas. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Muito bom, muito bom. Chegou a hora da gente mergulhar agora no mundo corporativo. Estou com a Vanessa Ávila aqui, que inclusive está grávida. Meus parabéns, hein, Ivan? Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, Léo. Obrigada pelo convite, por participar de um momento que eu acho que é tão importante para as pessoas. Para mim foi uma honra quando você me convidou e uma oportunidade também de fazer aquilo que para mim é um propósito de vida, que é estar em contato com as pessoas, que é estar em contato de alguma forma, com o desenvolvimento de pessoas. E falando um pouquinho de mim, eu sou casada, tenho 38 anos, eu moro aqui em Brasília há 6 anos e meio, foi uma grande escolha de uma mudança de vida, mas que me gerou muitos frutos positivos. Estou grávida, meu neném vai nascer agora em novembro, e também é um pouco daquilo que eu vou falar, da questão das escolhas e dos momentos, né, de vida. E falando um pouquinho sobre a Vanessa profissional, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há 12 anos. E começou lá atrás por esse sonho que eu tinha de ajudar as pessoas. Então, eu comecei como assistente de uma pessoa que era comercial, numa empresa lá em São Paulo. E eu fui crescendo, e eu tive um crescimento bacana e um crescimento rápido. E então, em determinado momento, eu tive que tomar a decisão de vir para Brasília. E quando eu cheguei aqui em Brasília, surgiu uma oportunidade ainda mais bacana, que foi trabalhar na Dale, né? Eu trabalhei lá durante 5 anos e meio, mais ou menos. E também na Dale eu tive um crescimento que eu considero que foi um crescimento... Deixa eu só falar aqui, porque quem de repente entrou no meio do programa aqui, né? Porque hoje o nosso convidado sim. É interessante que o nosso convidado é o Neto, que é o diretor-geral da Dale Carnegie, aqui em Brasília, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de líderes, né? Você trabalhou lá com o Neto, então. E com a Vivian também, que teve com a gente uma entrevista com ele. Uhum. Exatamente. Eu trabalhei com o Neto, então o Neto ele fazia um papel da gestão ali, né? Como diretor da Dale Carnegie, e eu como uma parte comercial, e depois de mais ou menos 1 ou 2 anos, eu fui para a parte da instrução também. Então, me tornei instrutora e passei a dar treinamentos. E também considero que eu tive avanços muito grandes nessa minha jornada profissional ao longo desses 12 anos. E aí, até fazendo um link com aquilo que eu quero deixar de dica hoje para as pessoas, por que eu acho que eu tive um desenvolvimento que foi tão bacana como pessoa e como profissional? Eu acredito que isso aconteceu por 2 principais motivos, por 2 principais características que eu tenho, que são muito fortes. Primeiro, proatividade. E segundo, eu sei ouvir um feedback, eu sei absorver, por mais que ele doa, muitas vezes dói mesmo, mas eu sou uma pessoa que aberta e depois eu busco entender para saber como é que aquilo pode me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, quando a gente está no meio corporativo, ou quando a gente está buscando, ou quando a gente já está, né, trabalhando, mais do que o conhecimento técnico, mais do que aquela parte da informação, a parte atitudinal, a parte do comportamento, ela é muito mais importante. Ela ajuda a gente nas nossas relações, tanto internas dentro da empresa, quanto com os nossos clientes, ou, sei lá, parceiros, fornecedores. Por isso que é tão importante a gente estar sempre se avaliando e se autoanalisando. E aí é muito interessante, porque agora, em tempos de coronavírus, né, o mercado mudou, as coisas mudaram, e só para vocês terem noção, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar aqui comigo na minha casa. E eu recebi algumas indicações, e aí comecei a ligar, bater um papo por telefone, mas eu queria conhecer essas pessoas pessoalmente, queria que elas me conhecessem também. E eu marquei com 2 pessoas que estão precisando de emprego, estão precisando de trabalho, e essas 2 pessoas não apareceram. Elas não me mandaram uma mensagem para me avisar, olha, eu não vou poder ir, será que a gente pode remarcar? Então, pensando nisso, o que eu vejo?
Claro, a gente vive momento difícil, a situação da pandemia tá aí para mostrar, para provar. Não é fácil, a empregabilidade no Brasil é super complicada, mas eu acho que ainda tem um quê da nossa atitude, das nossas escolhas, e por isso até que o nome do meu quadro é Você Escolhe o que Você Planta. Porque muitas vezes a gente reclama que a gente está sem um trabalho, a gente reclama que a gente não foi promovido, ou que o nosso chefe não dá novos projetos ou novas oportunidades de crescimento. Mas o que a gente está fazendo? Quais são as escolhas que a gente está fazendo para poder plantar e para poder colher, né, essas oportunidades de crescimento ou um reconhecimento? Eu tive, o ano passado, uma assistente que ela fazia parte da assistência comercial e do marketing. E o que eu mais senti, ela era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente esclarecida, tinha muito conhecimento, mas a única coisa que não fez o trabalho dela andar e que o que eu mais sentia falta era proatividade. Então, a gente conversava uma vez por semana, a gente direcionava as demandas para ela, e na semana seguinte a coisa não andava porque ela não ia atrás. A ponto de determinada demanda, 3, 4 semanas depois que a gente acordou, ela virou para mim e falou assim, eu não fiz porque você não comentou mais nada, você não me cobrou. Então, é complicado. Eu esqueci, você esqueceu também, né, Vó? Né? Deixa que eu deixo. Pois Léo, eu acho que aí estão o poder das nossas escolhas e da gente estar muito atento. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Como é que eu vou fazer para chegar lá? E ir atrás. Vó, deixa eu te interromper só um pouquinho, aproveitar que eu sei que o tempo é curto, mas você trouxe 2 coisas muito fortes. Você falou da proatividade e você falou sobre ouvir feedback. E é muito interessante porque, assim, a gente vê muitos cursos de como dar feedback, as pessoas fazem treinamentos, até mesmo na empresa que você fez parte lá na Dale Carnegie, se ensina a dar feedback e tudo mais. Mas você trouxe algo interessante, você falou que você desenvolveu muito a tua escuta e começou a ser importante para você receber feedback, ainda que doesse, porque você queria crescer. Você sempre quis crescer. Dica que você pode dar, porque curso para dar feedback existe. Mas curso para receber feedback, normalmente as pessoas não encontram, né? E às vezes falta isso, né? Aprender a receber o feedback de uma forma positiva, para poder crescer. O que você tem como orientação? Como é que as pessoas poderiam receber isso e usar o feedback como uma alavanca para a própria carreira? Nossa, Léo, bacana, excelente pergunta. Eu acredito que isso seja uma atitude mais do coração, de verdade. É você ter um coração aberto. Primeiro, você ter muito bem estabelecido aonde você quer chegar. Então, isso é uma parte mais estratégica da sua carreira. Então, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí, essa é a parte mais estratégica. E aí vem a parte mais do coração, que eu falo, que é você ter abertura. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante, que eu achei muito bacana, que bateu, doeu, pega que é teu. E aí, isso em tudo, né, na vida, mas olhando... Repete aí, Val, repete. Esse aqui eu quero guardar aqui para mim. Como é que é? Guarda. Bateu, doeu, pega que é teu. Ok. Por isso, e aí quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz muito sentido para essa forma como eu penso, da questão mais emocional, da questão mais do coração. De você estar aberto, de você ter uma atitude aberta. De novo, olha a proatividade como ela é importante. Você muitas vezes tem que ir atrás do feedback. Você tem que ir atrás do seu gestor, caso ele não venha. Você tem que ir atrás de um colega. Às vezes você pedir um feedback para um cliente a respeito do seu atendimento, para sua patroa. Olha, tá indo... Você acha que eu estou fazendo bem? Você acha que eu preciso fazer alguma coisa diferente? Mas, voltando à questão de você estar aberto e do seu comportamento, é você saber que muitas vezes você vai ouvir coisas que você não vai gostar e não responder. Primeiro, ouvir, digerir, ir para casa com aquilo
e depois você pensar o que você vai fazer com aquilo. Porque... E outra coisa, tem um filtro também, porque às vezes as pessoas falam baseado em percepções, mas de situações pontuais. Elas não pegaram a grande cena, né? E falam baseadas, então faça uma análise. O meu cliente falou que meu atendimento não foi tão legal, mas foi por uma situação pontual ou porque realmente, poxa, vários clientes estão desistindo, estão cancelando contratos, então tem aí um belo do indicador de que eu não estou realmente atendendo a contento. Mas é coração, Léo. Você tá disposto a ouvir, coisas bacanas e também ter, sabe, aquela coisa de, pô, se eu ouvir um feedback legal, uma coisa que tá indo bem, não tenta contrapor. Aceita. Fala, poxa, que bacana que eu tenho essa fortaleza, eu vou capitalizar em cima dela. E se por acaso vier um feedback que não é tão legal, digerir mesmo, sei lá, pedir opinião para outras pessoas, perguntar, então tá bom, então você tá me falando isso, como que você acha que eu posso fazer diferente? Como que você acha que eu posso fazer melhor? Para você até traçar um plano e ver como é que você vai fazer diferente daqui para frente. Enfim, eu acho que é muito coração, atitude de estar aberto. Então, proatividade e ouvir, principalmente feedbacks de pessoas que sejam interessantes, né, mano? Como é que é? Só repete de novo lá, bateu, doeu, pega que é seu. Exatamente, essa é a dica da semana. Mano, obrigado demais por todas as suas dicas, tenho certeza que vai ser muito importante para muitas pessoas. Eu queria pedir um contato seu, se as pessoas tiverem dúvidas, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais de você, que canal que você tem aberto para a comunidade? Primeiro, obrigada mais uma vez, né, por estar aqui com vocês. E dúvidas, qualquer coisa, quiserem bater papo, trocar ideias, meu e-mail pessoal é o van.aavila@gmail.com. Então, van.aavila, são 2 As, tá? aavila@gmail.com. A joia? Muito, muito, muito bom. Vanessa, obrigado demais. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo, né? Com certeza. Obrigada. Agora é toda semana. Obrigado, Van. Abraço no Lei, um abraço no filhote aí dentro de você. Ai, obrigada. Um beijo, Léo. Saúde de Rocha, com doutora Carolina Rocha. Carol, doutora Carolina, chegou o nosso horário aqui de dicas para a saúde. Como é que tá, Carol? Tudo bem? Oi, Léo, tudo ótimo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. O que você preparou para os nossos ouvintes hoje aqui, Carol? Léo, então, eu sou neurologista, eu queria muito falar de neurologia, mas eu preciso falar de um assunto que não quer calar, né? O mundo inteiro só fala de coronavírus, então eu acho que eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente ter consciência que a gente está vivendo tempos que a gente precisa de muita prudência e coragem. Por que eu escolhi essas duas palavras? Porque eu tenho plena consciência que o desconhecido assusta muito todo mundo, né? E a gente vive com medo, a gente vive restrito, e o fato é que tudo isso vai passar. Eu quero mandar uma mensagem positiva. Eu entendo que tem muita gente sofrendo, mas o que a gente sabe hoje é que a gente não tem muitas respostas, a gente não tem resposta para a maioria das perguntas. Quem vai dar essa resposta para a gente, sem dúvida, sobre tratamento, remédio, cura, vacina, é o tempo. Então, enquanto o tempo não passa, eu acho que a gente precisa dessas duas palavras, prudência e coragem. A prudência, porque eu sei que é inviável ficar trancafiado em casa, as pessoas precisam trabalhar, enfim, cada um tem a sua dor e o seu motivo para não conseguir ficar em casa. Então, quando eu listo prudência, usar máscara, lavar a mão, voltar para casa, passar álcool, manter as coisas higienizadas, né? E quando eu falo de coragem, é lidar com tudo isso de cabeça erguida e saber que as coisas vão passar. Muito bom, Carol. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, estou com uma neurologista. Quando você traz essa questão, até você falou sobre falar de coisas positivas, né? E essas duas palavras que você trouxe, achei super interessante.
Qual que é o impacto, de repente, começar a optar por enxergar o lado bom das coisas nesse momento de tantas incertezas, assim, emocionalmente, mentalmente falando? Quais são os impactos positivos disso, Carol? Eu acho muito importante a gente bater nessa tecla do pensamento positivo, primeiro, porque as coisas boas, elas realmente existem. É muito gratificante dar alta para os pacientes, ver a melhora dos pacientes. A gente não preenche só atestado de óbito, a gente preenche também muito resumo de alta, né? Então, tem muita gente voltando para casa. A gente tem que pensar positivo. Me diz aqui, Carol, o isolamento, você trouxe essa questão, você trouxe duas palavras fantásticas, gostei muito. O isolamento, ele já traz algumas, não sei se a palavra é certa que eu vou usar, algumas disfunções emocionais, não é verdade? Você está em casa, você está convivendo menos, nós somos um povo com uma necessidade muito grande de convivência. Como superar esse momento de ter que ficar em casa? Você está até recomendando que fiquemos mesmo. Como superar emocionalmente essa parte? Bom, primeiro, só complementar em relação à pergunta anterior que você me fez, que eu achei muito interessante, do neurológico, né? No nosso cérebro tem o sistema límbico, que é um lugar que é responsável pelas emoções e ele é responsável também por nos proteger, né? É instinto, somos bichos. E de uma maneira bem simples, tentando explicar isso para vocês. Então, o sistema límbico, numa situação de guerra, ele te avisa, corre, foge, né? Então, ele te deixa atento para isso. E o que acontece? Essas informações o tempo inteiro, morreram tantos assassinatos, violência, enfim, o sistema límbico, ele fica muito em alerta, digamos assim, e deixa a gente muito estressado. Então, uma tentativa de enganar, digamos assim, o nosso cérebro é fugir um pouco dessas informações, né? E agora, respondendo a sua segunda pergunta, sobre o impacto de ficar em casa, não foi isso que você falou? Porque o isolamento tem se estendido bastante, né, Carol? E as pessoas têm sentido muita falta da convivência com outras pessoas e tudo mais, né? Sabe o que eu acho importante, Léo? Tem duas palavras que também são pertinentes nessa situação. Responsabilidade biológica. O que é isso? Se eu estou infectada, eu tenho que ter a responsabilidade de não passar isso para alguém. E tem um outro cenário que eu estou infectada e eu não sei, né? E a gente tem que proteger as outras pessoas. Então, esse é um ponto, responsabilidade biológica. O outro ponto, a responsabilidade social. Né? Eu vi um vídeo semana passada que eu fiquei muito emocionada, rodando nas redes sociais, uma filha que estava enterrando a sua mãe, pedindo perdão e se sentindo culpada porque ela achava que ela que saiu de casa e ela que transmitiu para a mãe dela. Então, a gente não sabe essas respostas, a gente não sabe quem passou para quem, entendeu? Mas a gente sabe que se isso acontecer, a gente carrega uma culpa muito grande. E aí é onde entra a responsabilidade social também. Muito bom, muito bacana. Carol, você vai estar com a gente toda semana aqui, você é de casa, você está aqui com a gente no Edu, muito bom. As pessoas que tiverem dúvidas, né? Eu acho que existem muitas dúvidas, as pessoas querem muitas orientações. Como é que as pessoas podem chegar até você? Tem algum canal que as pessoas podem falar contigo? Léo, tem meu Instagram, doutora.dra.carolina.rocha. Me segue lá que eu vou continuar postando dicas interessantes para vocês. Ok, então lá no Instagram, entra aí, pessoal, você que está ouvindo, entra lá no Instagram, DRA. Tem ponto, tem alguma coisa ou vai direto? Tem ponto. DRA.Carolina. Carolina normal, um L só, Carolina Rocha. Bem normal e forte, Carolina Rocha. Vamos lá, não é DRA, hein, pessoal? dr.carolina Rocha, bem forte. Então tá bom, Carol, obrigado demais. Quarta-feira que vem você está com a gente de novo, não é isso? Combinado, vejo vocês na quarta-feira, com boas notícias. Ótimo, muito obrigado, Carol. Beijo.